Bento decidiu que queria aprender programação, porque o seu primo Rodolfo fez um cursinho de programação, aprendeu HTML e CSS e em 5 meses estudando, conseguiu o primeiro trabalho com um salário de R$5.000 por mês. Bento então, para não errar, resolveu comprar o melhor curso de programação que encontrou na internet. O curso custava apenas R$15.000 e com um trabalho prometido no final do curso, em apenas 3 meses trabalhando, ganhando R$5.000 ao mês, já pagaria esse curso. As aulas começaram apenas em março, mas Bento pagou a primeira parcela em janeiro, outra em fevereiro, e quando assistiu a primeira aula em março, a fatura do cartão chegou com a parcela de apenas R$1.250 parcelados em 10 vezes no cartão. Passou 1, 2 e 3 meses e Bento já tinha 5 projetos no GitHub utilizando HTML e CSS. E no 4º mês do curso, Bento começou a aprender JavaScript, porque faltavam apenas mais 2 meses até o final do curso, que ele finalmente estaria contratado ganhando R$5.000 atuando como front-end em uma startup com HTML, CSS e JavaScript que aprendeu no cursinho online. E adivinha só, Bento chegou ao final do curso, emitiu o tão sonhado certificado e conseguiu um emprego, certo? Quase! Esqueceram de avisar Bento que a vaga garantida na verdade era uma candidatura, com 2.000 candidatos para uma vaga de estágio. E não, Bento não ganhou um salário de R$5.000. Na verdade, Bento ganhou uma dívida de R$15.000 e se frustrou com a programação. Mas tudo bem, assim como o Bento não comprou o Bitcoin na baixa e vendeu na alta, talvez ele só tenha entrado no momento errado na programação. Hey, antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui. Se você tá aqui, é porque provavelmente cansou de cair nas historinhas de gurus na internet que te contam que basta você comprar um cursinho, estudar por 5 meses e estará finalmente contratado. Isso é uma grande mentira. Eu mesmo estou na área há mais de 10 anos. Eu comecei com 12 anos e hoje estou com 28. Sim, eu estou muito perto dos 30 anos. Hoje eu realmente tenho um salário muito bom e aos poucos estou conseguindo conquistar bastante coisa. Mas realmente não foi fácil e não foi da noite pro dia. Quando eu comecei na programação, não existiam salários exorbitantes como hoje na área. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com meu pai em uma oficina de chapeação de carro, eu ganhava 4 vezes mais do que o salário que eu fui ganhar quando eu resolvi sair de lá para pegar o meu primeiro estágio em programação. Mais tarde, quando eu resolvi ir para a faculdade, eu tinha certeza que quando eu terminaria a faculdade, eu teria que abrir um negócio, porque trabalhando no mercado de trabalho tradicional como CLT, eu jamais ganharia mais do que 2 ou 3 mil reais. Acontece que depois que eu me formei, aconteceu algo que mudou completamente a realidade da programação no Brasil e no mundo: a pandemia. A pandemia foi um verdadeiro oba-oba no mercado de tecnologia, principalmente nas startups. Com o comércio fechado e as pessoas não podendo sair de casa, as empresas que nunca venderam nada pela internet precisaram se adaptar da noite pro dia. E as empresas de tecnologia começaram a disputar programadores à tapa no mercado, para dar conta da alta demanda do mercado que surgiu muito rapidamente. E foi aí uma grande oportunidade para os cursinhos online e formações rápidas para ganhar salários altos em pouco tempo de estudo. E usando um exemplo do início do vídeo, o primo do Bento teve sorte para entrar nessa hora. Mas adivinha o que aconteceu com o primo do Bento ao final de 2022, quando tudo mudou novamente? O que muitos dizem ter sido o estouro da grande bolha de programação. Se ainda em 2024 muitas pessoas estão perdendo seus empregos em empresas de tecnologia, 2022 e 2023 foi muito pior. A Amazon mesmo demitiu mais de 10 mil funcionários, incluindo muitos engenheiros de software. Além disso, o Facebook, liderado pelo Mark Zuckerberg, teve resultados ruins e demitiu mais de 11 mil pessoas, a maioria engenheiros. E nessa época também, o Elon Musk comprou o Twitter e demitiu mais de 3 mil pessoas. Nos Estados Unidos, foram mais de 120 mil pessoas que perderam seus empregos em empresas de tecnologia nesse mesmo ano. E por que isso aconteceu? Bom, porque os pica das galáxias, os investidores e grandes gestores, não fizeram a conta mais fundamental de todas: nunca gaste mais do que ganha. Fique esperto, todas as empresas que precisam gastar mais do que ganhar com o discurso que agora é a hora de conseguir crescer e atingir o bilhão, é sem dúvidas um charlatão e vai explodir em breve. Tem alguns sinais meio óbvios que acontecem: o dinheiro está secando, o investidor está vazando. Como conseguir mais dinheiro? Vá atrás de novos investidores. Cuidado com as startups. Eu mesmo trabalho em uma startup que infelizmente ainda não dá lucro. Eu já estou há 2 anos nessa empresa e há um bom tempo eu venho me preparando financeiramente, porque vai chegar o meu dia e eu quero estar preparado para quando isso acontecer. Além de uma boa reserva de emergência, eu também sou CLT, então eu tenho um bom saldo de FGTS graças ao meu salário, que é um pouquinho alto. Então não caia em promessas falsas, invista em conhecimento e esteja sempre atento às oportunidades. A programação não é fácil, mas com dedicação e esforço é sim possível conquistar os seus objetivos. E lembre-se sempre de cuidar as suas finanças para não gastar mais do que ganha. Entender o cenário atual na programação ajuda-nos a compreender que precisamos ter uma fundação forte, assim como a fundação de uma casa, que precisa ser
ser capaz de sustentar toda a sua estrutura e o peso das pessoas e utensílios que trafegam por dentro da residência. A nossa base na programação também precisa ser capaz de sustentar todos os desafios da nossa carreira. E é nesse ponto que a grande maioria erra. Todos estão mais preocupados em descobrir qual a linguagem de programação do momento do que de fato aprender a única coisa que realmente vai mudar e que será fundamental para você se destacar e transitar pelas demais tecnologias, que é construir uma base forte. Eu sei que é difícil ter essa visão logo de início, é difícil ter um direcionamento, principalmente hoje que temos tanta informação e ao mesmo tempo não temos nada. E você lembra do Bento? Pois é, o Bento não teve sucesso na programação e acabou indo trabalhar de frentista em um posto de gasolina. Lá ele conheceu o Pedro, e teve um dia que os dois estavam de plantão e encostou uma Lamborghini vermelha na bomba. Enquanto enchiam um tanque, o motorista fez uma brincadeira com os dois, valendo R$100. A brincadeira era simples, quem adivinhar o primeiro número que Dorival, o motorista da Lamborghini, estava pensando, ganharia R$100. A única dica que Dorival daria seria se o número do chute foi baixo ou alto em relação ao número correto. Ambos toparam e Pedro começou. Ele chutou o número 50, Dorival disse que ele errou e que o número era baixo. Bento então chutou o número 55, também errou. Dorival também falou que o número era baixo. Pedro, em uma nova tentativa, chutou o número 75 e Dorival dessa vez disse que o número era alto demais. Bento então falou o número 70 e agora o número também era alto. Pedro agora chutou o número 63 e Bento 61. Ambos eram altos segundo Dorival. E Pedro, em mais uma tentativa, chutou o número 57 e acertou sem dar uma nova oportunidade para Bento. Então ele embolsou os 100 mangos e logicamente Bento ficou pistola com a situação. E logo perguntou, poxa, como você conseguiu acertar esse número tão rápido? Afinal era 100 números, era difícil pra caramba. Foi aí então que Pedro comentou que ele estava estudando programação e que tinha aprendido a usar a estratégia chamada pesquisa binária. E que ele então não tinha dúvidas que no máximo em 7 tentativas ele acertaria o número, e que se Bento quisesse aprender, era para ele procurar na internet quando chegasse em casa sobre pesquisa binária. E Bento continuava frustrado com a programação, mas como era muito curioso, resolveu pesquisar. Logo no início da sua pesquisa, Bento descobriu a estratégia de Pedro, que começou com o número 50, porque a pesquisa binária consiste sempre em usar a metade da quantidade de números disponíveis, ou seja, a metade de 100 é 50. Portanto, essa deveria ser a primeira tentativa, e quando Dorival disse que o número era baixo, Pedro logo sacou que o número estava entre 50 e 100. Portanto, já na segunda tentativa, Pedro eliminou 50 números e assim repetiu o processo com o restante. A nova tentativa deveria ser a metade novamente, mas dessa vez entre 50 e 100. A metade então foi 75, visto que o número 25 é metade dos 50 restantes. E aí foi só somar 50 mais 25 e assim chegou aos 75. Dessa vez o número foi alto, então a próxima tentativa só poderia estar entre 50 e 75. Aí Pedro dividiu os 25 restantes e chegou ao número 12,5. Pedro arredondou para 13 e somou com 50, chegando a 63. E como o Dorival disse que o número ainda era alto, o número agora só poderia estar entre 50 e 63. E aí foi só pegar os 3 números que sobraram, dividir novamente e assim chegar ao número 6,5, que foi arredondado novamente para o 7 nesse caso, somado com os 50, chegando então no número escolhido que era o 57. E Bento ficou deslumbrado e ao mesmo tempo triste, porque ele percebeu que a programação poderia ter ajudado ele a ganhar R$100 e que infelizmente o cursinho que ele fez só fez perder R$15.000 e não aprendeu nem pesquisa binária. Mas Bento continuou com os seus estudos de pesquisa binária e nesse mesmo dia descobriu o poder do algoritmo ao tentar aplicar a mesma lógica com 240 mil números. A mesma estratégia poderia ter sido utilizada mesmo que o jogo fosse escolher de 1 a 240 mil. E se você entendeu a pesquisa binária, rapidamente você vai conseguir descobrir quantas tentativas serão necessárias no máximo para acertar um número de 1 a 240 mil. Eu vou te dar um minuto para você fazer aí no papel e responder aqui no chat. E se você estiver assistindo na plataforma do Roadmap, faça agora mesmo os exercícios dessa aula e continue na sequência.
Entre os números 1 e 240.000 são necessários no máximo 18 etapas para acertar um número específico usando a pesquisa binária. No entanto, se ao invés dela você optar pela busca simples e por acaso o número a ser adivinhado for o 240.000, ou seja, o último da lista, seriam necessárias 240.000 etapas para encontrar o número. Talvez você ainda não tenha percebido, mas você já aprendeu o seu primeiro algoritmo de programação, e isso é realmente incrível. Logo mais, eu vou te ensinar a escrever um código de programação que, dado uma lista de números e um número a ser buscado, ele vai dizer exatamente qual a posição da lista esse número está. Mas antes da gente chegar lá, eu preciso te dizer que a pesquisa binária só funciona se uma lista estiver ordenada. E para organizar uma lista, existem alguns algoritmos também, mas o mais simples deles é a ordenação por seleção. E calma que a gente já vai chegar lá. Antes, a gente precisa entender algumas estruturas básicas de programação. Mas antes, a gente precisa escolher uma linguagem de programação. E eu sei que você está mega ansioso para esse momento. Afinal, a maioria das pessoas não se preocupa em aprender a programar, mas sim em qual linguagem de programação utilizar. Recentemente eu postei um vídeo no meu canal e nele eu apresento uma pesquisa que eu fiz para entender melhor quem era o meu público. E se você está vendo essa aula, é graças a essa pesquisa. Nela eu descobri que a maioria do meu público está bem no início dos estudos e sabe praticamente nada sobre programação, e talvez esse seja o seu caso também. E é por esse motivo que eu vou de fato começar bem devagar, sem pressa, e te ensinando cada etapa e cada conceito da melhor forma possível. E mais pro final da pesquisa eu pergunto: qual linguagem de programação você gostaria de ver no meu canal? Python ou JavaScript? E eu coloquei essas duas linguagens em jogo simplesmente porque elas foram as mais escolhidas quando perguntado. E para esse projeto da comunidade da primeira vaga, a gente não vai se apegar a nenhuma linguagem, nem mesmo o Python ou JavaScript, mas sim, elas vão aparecer aqui com bastante frequência, simplesmente porque são linguagens fáceis de começar. E para a aula de hoje, a gente vai utilizar o Python, mas talvez na próxima aula a gente já utilize outra. O Python é uma linguagem de programação criada por um holandês chamado Guido van Rossum. E se engana quem acha que o nome da linguagem tem relação com a cobra. A verdade é que Guido era muito fã de um grupo de comediantes britânicos chamado Monty Python, e a escolha desse nome foi puramente uma homenagem a esse grupo. E o Python é uma das principais escolhas como primeira linguagem de programação, e não é por acaso. Guido percebeu que os programadores passam normalmente mais tempo lendo código do que de fato escrevendo, e é por isso que ele procurou criar uma linguagem fácil de ler. Por esse motivo também que eu resolvi te mostrar algumas das principais estruturas de programação que estarão presentes em praticamente qualquer linguagem de programação que você for utilizar no futuro. Não se prenda a qualquer linguagem, muito menos no início dos seus estudos. E como eu não quero criar nenhuma barreira de entrada nesse momento, eu não vou pedir que você instale nada no seu computador. Vamos utilizar um site para criar e rodar os nossos primeiros códigos. Inclusive, ele pode ser acessado até pelo celular. Eu vou deixar o link do site aí na descrição do vídeo. E nele a gente vai apagar simplesmente tudo e começar do zero. Criou-se um mantra na programação que sempre que você vai começar em uma linguagem de programação, você precisa fazer um Hello World. E no Python é muito fácil fazer isso. Basta a gente utilizar a instrução print e dentro de parênteses e aspas digitar Hello World. Aí é só rodar o nosso programa e supimpa, você criou seu primeiro código em Python. Mas querer aprender uma linguagem de programação sem um motivo não faz o menor sentido. Você irá aprender um monte de coisa e depois não saberá como aplicar e provavelmente irá esquecer tudo em pouco tempo. Mas esse não é o seu caso. Lembra do nosso objetivo? A gente quer criar um código que faça uma busca binária, e como eu falei, nós precisamos aprender algumas coisas antes de implementar esse código. E eu já falei isso também, mas para conseguirmos criar esse código a gente precisa ordenar uma lista. Ou seja, se eu quiser fazer uma busca binária para encontrar a posição 46, eu preciso primeiro me certificar que a minha lista vai começar em 1 e vai ser incrementada de forma crescente até o número 100. E para criar essa ordenação, a gente vai usar o algoritmo de ordenação por seleção. E para fazer esse código de busca e o código de ordenação, a gente vai precisar aprender algumas instruções que estão presentes na grande maioria das linguagens de programação. E algumas dessas instruções são laços de repetição, como for e while, estruturas condicionais, variáveis, arrays e operações matemáticas de soma, subtração, divisão e multiplicação. E funções, também vamos utilizar já nesse primeiro momento. E sim, agora a gente vai aprender um por um, e mais adiante vamos aplicar escrevendo o nosso código de busca e ordenação. O Python é conhecido como uma linguagem de programação de alto nível por ter uma sintaxe próxima da linguagem humana. Esta característica torna o Python fácil de entender, especialmente quando comparado com linguagens de baixo nível como o Assembly. Para ilustrar essa diferença, imagine que agora o Bento, o frentista, aspirante a programador frustrado, decide gastar o seu dinheiro no cinema. E para não se atrasar, ele levou as suas roupas para o trabalho e foi direto para o cinema após o expediente. No entanto, chegando lá, percebeu que não podia
podia entrar com a sua mochila e precisou guardar suas coisas na chapelaria, aonde havia algumas gavetas disponíveis. Cada gaveta só podia conter um item e ele precisou então usar 2 gavetas para guardar suas coisas. Para facilitar na busca de seus pertences após o filme, ele recebeu um número de identificação para cada gaveta. E esse processo é muito semelhante à forma como um computador gerencia a memória, aonde cada gaveta corresponde a um slot de memória e possui um endereço único. E quando você precisa armazenar um item na memória do computador, você solicita um espaço e recebe um endereço aonde é colocado o item. Se você precisar armazenar vários itens, existem 2 maneiras principais de fazer isso, usando arrays ou listas. E não há uma maneira correta de armazenar itens em cada caso. Portanto, é importante entender a diferença entre elas. Os arrays são geralmente usados para guardar coisas de forma sequencial. É ótimo quando você sabe exatamente a quantidade de espaços que precisa, mas pode ser um problema quando você não tem a quantidade necessária de espaços ou depois precisa mais espaços do que você tinha previsto anteriormente. Então imagina o seguinte, para facilitar, que o Bento tenha convidado Gustavo e Joana e ele reservou 3 cadeiras, uma ao lado da outra. Porém, de última hora, Pedro também resolveu aparecer. E como a 4ª cadeira ao lado das 3 já reservadas tinha outro casal, neste caso, Pedro teria que sentar longe deles ou os 4 amigos precisariam então buscar um lugar aonde caberiam eles todos juntos, um ao lado do outro. Um array funciona assim também, porque não existe um passo a passo para levar ao próximo elemento. Automaticamente é levado em consideração que o próximo item a ser buscado vai estar logo ao lado. Portanto, quando você for usar um array, você pode utilizar um recurso de armazenar alguns espaços, mas pode ser que você não utilize esses espaços extras que reservou e pode tornar isso um espaço de memória desperdiçado. Você não está utilizando a memória, mas ninguém também poderá utilizá-lo. E também você pode precisar adicionar mais 10 ou 20 itens à sua lista, então você terá que acabar movendo todos esses 4 elementos para caber os 10, né? Para alguma fileira que caibam os 10. Com as listas encadeadas, os itens podem estar em qualquer lugar da memória, porque nas listas cada item armazena o endereço do próximo item da lista. Um monte de endereços aleatórios de memória estão ligados em listas encadeadas. É como um caça ao tesouro mesmo. Imagina que você vai ao primeiro endereço e ele diz: o próximo item pode ser encontrado no endereço 123. Então você vai ao endereço 123 e lá diz que o próximo item poderá ser encontrado no 847 e assim por diante. E ao pensar no exemplo do cinema, usando uma lista encadeada, seria equivalente ao Bento ir ao cinema e sentar com Gustavo e Joana. Mas quando o Pedro chegou, a gente poderia dividir em duplas. Pedro sentaria com Joana e Bento com Gustavo. Dessa forma, seria muito mais fácil encontrar 2 lugares juntos do que 4. Isso já mostra um ponto positivo das listas em comparação com os arrays. Elas são melhores ao inserir dados, uma vez que não é necessário mover todos sempre que um novo item for inserido. Agora que você já sabe a diferença entre lista e arrays, saiba que na sequência eu vou te mostrar um código que vai pegar uma sequência de números desordenados e ordená-los. E nesse cenário, a gente vai utilizar um array. E antes de implementá-lo, eu preciso te explicar mais 3 estruturas básicas presentes em praticamente todas as linguagens de programação também, que são as estruturas condicionais, e nesse caso a gente vai utilizar um if, os laços de repetição, que nesse caso vai ser o for, e funções, que a gente usa para encapsular trechos do nosso código. Vamos começar então com a estrutura condicional usando o if. E aí, vamos esquecer agora um pouco o Bento e imagina o seguinte cenário. Imagina que você está em casa e a sua mãe diz: se estiver chovendo lá fora, leve um guarda-chuva. Neste exemplo, o se é como se fosse o if na programação. Ele verifica se uma condição é verdadeira. Se estiver chovendo, você pega o guarda-chuva. Logo, se não estiver, não pegue. Isso é uma estrutura condicional usando o if. Agora imagine que a sua mãe diz: conta quantos passos aqui de casa dá até a padaria. Você começa na sua porta então a contar 1, 2, 3 até chegar na padaria. O laço for na programação é bem parecido. Ele repete uma ação várias vezes, como contar os passos até chegar a um certo ponto. E neste caso é um laço de repetição. Já uma função nada mais é do que quando a sua mãe pede para você arrumar o quarto. Ela está te dando uma tarefa específica para fazer. Uma função na programação é como uma tarefa específica que você vai querer que o programador faça. Você vai definir uma vez e pode chamá-la quantas vezes precisar, assim como a sua mãe que pede para você arrumar o quarto diversas vezes.
Bom, e agora vamos voltar então ao código que ordena uma sequência de números usando o array. O primeiro passo é percorrer toda a nossa lista buscando o menor número. Como mencionado, a gente pode usar um laço de repetição para isso. No Python, a gente pode usar a função len para obter o tamanho do array, que no nosso caso será a nossa condição de parada. Em seguida, a gente vai percorrer item por item até chegar no último, se cada item que a gente está percorrendo é menor do que os anteriores, e para isso vamos criar uma função chamada busca menor, onde inicialmente vamos considerar que o primeiro item é o menor. Também vamos guardar o índice do menor, que inicialmente também será o índice 0, que neste caso, lembrando que o array sempre começa do 0, será o nosso primeiro elemento. Em seguida, vamos percorrer o array, e se a gente encontrar um número menor do que o que está atualmente sendo considerado como menor, a gente vai atualizar ele como sendo menor, e também vamos guardar o índice, que agora será o índice do nosso novo menor número encontrado. E ao final do laço, a gente retorna o índice do menor número encontrado nessa busca. Já na função principal, vamos usar o índice do menor número encontrado e o método pop do Python para remover esse número do array, guardando em novo array que será a nossa sequência ordenada. E o pop nada mais é do que uma função, e assim como a gente retornou o índice do menor número na função de buscar o menor, o pop também retorna o número removido. Bom, e agora basta a gente printar a nossa nova lista e vai estar a nossa lista ordenada. E eu espero que tenha entendido como funciona. Lembre-se que essas estruturas básicas são fundamentais e permitem fazer muita coisa na programação. Da mesma forma que quando a gente está aprendendo o idioma e aprende algumas estruturas de palavras e com isso a gente pode formar diversas frases, na programação é a mesma coisa. A gente aprende algumas estruturas básicas e a gente consegue escrever diversos códigos com essas estruturas básicas. E eu espero que você tenha entendido como isso tudo funciona e responde agora para mim o seguinte exercício. Suponha que você esteja criando um aplicativo para controlar suas finanças pessoais e todos os dias você anota tudo que gastou e onde gastou, porque no final do mês você vai revisar os gastos e vai resumir o quanto gastou. Para esse aplicativo, você deve usar um array ou uma lista. Se você estiver assistindo essa aula no YouTube, você tem 1 minuto para responder no chat qual que é a resposta correta. Para um aplicativo para acompanhar as suas finanças pessoais, onde você está adicionando despesas na lista todos os dias e lendo todas as despesas uma vez por mês, arrays tem uma leitura rápida, mas inserção lenta. Listas encadeadas, por sua vez, têm leituras lentas e rápidas inserções. Como você irá inserir mais de uma vez do que lerá, faz mais sentido usar uma lista encadeada nesse caso. Além disso, as listas encadeadas têm leitura lenta somente quando você acessa elementos aleatórios da lista, e neste caso você estará lendo todos os elementos da lista. Portanto, a lista encadeada também será boa de velocidade em leitura. Portanto, uma lista encadeada é sim uma boa solução para o problema apresentado anteriormente. Agora que já temos um algoritmo de ordenação por seleção, estamos quase preparados para finalizar o nosso grande desafio, que é implementar a busca binária. Só falta aprendermos mais 2 simples estruturas de código que não serão nada complicadas, pois você já aprendeu um laço de repetição que é o for, e agora a gente vai adicionar o while nesse deck de conhecimento e também o else no nosso deck de conhecimento de estruturas condicionais. Assim como o for, o while é um trecho de código que será executado até que uma condição de parada seja atingida. A expressão determina se o loop continuará ou não a ser executado, e o código representa
o código que o loop deverá executar enquanto puder. Para tornar esse exemplo melhor e mais fácil de entender, vamos adicionar duas coisas nele: uma instrução de comparação e uma operação de subtração. Esse código basicamente vai escrever um número na tela enquanto o nosso número for maior que zero. A gente usa o x maior que zero como instrução de comparação e o while irá assumir como true essa condição até que o número seja subtraído tantas vezes que chegue até no zero. E daí a condição nessa vez será false e o nosso código terminará de executar e irá mostrar na tela: parabéns, você conseguiu. No while a gente precisa ter sempre um cuidado extra, porque podemos acabar gerando um loop infinito. Isso acontece quando a nossa condição de parada nunca é atingida. Temos também outros recursos nesse laço de repetição, mas fique tranquilo que a gente vai aprendendo conforme a sua necessidade ao longo do tempo. O if você já aprendeu e sabe que ele basicamente serve para fazer algo se uma instrução for válida. Por exemplo, nesse código dizemos que se o x for maior que 10, irá mostrar a frase número maior que 10. E é exatamente isso que vai acontecer, porque o x é 11. Mas e o que acontece se o x for menor que 10? Nesse caso, nada. E é aí que entra o else. O else serve como um recurso para o if. A tradução livre do if e o else juntos seria algo como: se x for maior que 10, mostra a frase número maior que 10. Se não, mostra a frase número menor que 10. Maravilha, agora a gente já tem um deck bem completo de código e a gente consegue finalmente implementar o nosso código de pesquisa binária. Lembrando que o nosso objetivo com esse código é, dado uma lista de números e um número a ser buscado, esperamos que o nosso código retorne a posição exata dentro da lista que o número está. Lembrando que o nosso objetivo com esse código é, dado uma lista de números e um número a ser buscado, esperamos que o nosso código retorne a posição exata dentro da lista que o número se encontra. Lembrando que vamos usar no nosso código a nossa ordenação por seleção que já implementamos, porque a lista precisa estar em ordem crescente para o algoritmo de pesquisa binária funcionar. Lembrando que baixo e alto acompanham a parte da lista que a gente está buscando. Se eu chutar o número 50 e a resposta for baixo, significa que o número está entre 50 e 100. E no caso do while, nesse código está dizendo o seguinte: enquanto não conseguiu chegar a um único número, verifica o elemento central e pega esse número central. No primeiro if, a gente testa se o número do chute é o buscado, e se o chute for maior que o número buscado, o alto, a variável alto, recebe meio menos 1, ou se o chute for menor que o número baixo, recebe meio mais 1. O while repete o processo até que o número seja encontrado e a sua posição seja retornada. No caso do número 3, a posição será 2. Lembre-se que em um array, as posições sempre iniciam em 0. E se você estiver dentro da plataforma do Roadmap, na descrição da aula você vai encontrar o link do GitHub onde tem esse código já implementado. Se você estiver pelo YouTube, recomendo que depois que a aula acabar, volte aqui, pause o vídeo e copie esse código e realize alguns testes. E também coloque alguns prints se necessário no seu código, mas não saia dessa aula sem entender esse código perfeitamente. Ele é sim fundamental para a sua construção da sua base forte. Assista quantas vezes for necessário até que consiga entender perfeitamente. Bom, você chegou até aqui e muito provavelmente não entendeu tudo. Deve ter ficado perdido em algum ponto. E não se preocupe, isso é normal. Alguns de vocês podem estar se sentindo bem frustrado por eu não ter explicado o algoritmo de pesquisa binária passo a passo, enquanto outros podem ter achado tudo muito fácil de entender. Se você se identifica com esse último grupo, talvez essa aula não seja tão desafiadora para você, mas não se preocupe porque no futuro a gente terá aulas muito mais avançadas e você vai se aprofundar ainda mais. Essa comunidade foi criada com base nos seus depoimentos, para pessoas que estão começando agora ou buscando a primeira oportunidade no mercado de programação. E eu quero te dizer que realmente me importo em conhecer melhor quem está consumindo o meu conteúdo. E é por isso que você está assistindo a essa aula. Ao preparar o conteúdo dessa aula, eu me perguntei várias vezes: será que o que eu vou ensinar será útil daqui a 2, 3, 4 ou 10 anos? Afinal, muitos cursos disponíveis na internet focam apenas em tecnologias específicas, enquanto eu quero te ensinar a pensar como um programador, algo que eu aprendi ao longo dos 4 anos de faculdade que eu fiz. Eu já gastei muito dinheiro em cursos online e a maioria deles me ensinou a apenas copiar projetos e decorar conceitos de linguagens específicas, mas na hora de aplicar, eu não sabia nem por onde começar. E é por isso que eu me dedico pra caramba na elaboração, preparação e edição dessas aulas, para fazer algo realmente diferente e te mostrar que é possível aprender de forma rápida, objetiva, prática e divertida, sem perder a qualidade do conteúdo.
conteúdo. Os meus vídeos não são curtos à toa. Eu percebi que quanto mais longo um vídeo, pior ele fica. Então eu sei se um vídeo está longo é porque eu não tive tempo suficiente para refiná-lo. E ao final dessa aula, aqui você vai perceber algo realmente muito incrível. Eu vou te ensinar mais em menos de 1 hora do que muitos cursos levariam mais de 5 horas para te passar o mesmo conteúdo. E logo em seguida a gente vai revisar algumas estruturas de código que a gente viu até agora. O meu objetivo aqui é fazer você aprender os fundamentos, criar uma base sólida na programação e ser capaz de resolver qualquer desafio da sua carreira, independente da linguagem de programação. Você só vai se sentir confiante quando se colocar em inúmeras situações que não se sente pronto. Quanto mais dessas você se colocar, mais rápido será o seu processo de aprendizado. Não há atalhos. E se você acha que aprender programação é fazer um cursinho e aprender tudo que eles te passam lá e estará pronto, feche agora mesmo essa aula, porque eu vou falar centenas de vezes isso durante as nossas aulas. Programação se aprende fazendo, errando e pesquisando. Quem se destaca não é aquele que mais sabe sobre uma determinada tecnologia, e sim é aquele que sabe resolver problemas. E o meu objetivo aqui é te treinar para esses desafios na sua carreira. E bora então revisitar alguns conceitos que a gente viu até agora. Até o momento, eu não falei especificamente sobre variáveis, mas a gente usou muito elas durante os nossos algoritmos. Como por exemplo na busca binária, que a gente guardou um determinado número para dizer se ele era baixo. A gente declarou essa variável chamada como baixo e atribuiu o valor 0. E sim, na programação, o igual quer dizer que tal variável recebe um valor. E a gente vai na sequência descobrir que dessa forma a gente está dizendo que essa variável é um inteiro. Mas calma que já vai ficar mais claro. Falando especificamente do Python agora, uma variável é um valor de referência que será guardado na memória durante a execução de um determinado problema. Lembra lá no início da aula que eu te dei os exemplos das gavetas? Pois é, a memória é exatamente isso, é um espaço em memória que a gente está guardando para atribuir um valor, nesse caso uma variável. E esse valor será guardado durante a execução do nosso programa, porque a gente precisa guardar valores da sua execução e as suas variáveis servem especificamente para isso. E você vai ouvir muito falar durante a sua carreira que existem diferenças significativas entre linguagens de tipagem dinâmica e tipagem estática. O Python é de tipagem dinâmica. Isso significa que quando a gente cria uma variável, não precisamos informar o tipo do dado que vamos guardar. Já em linguagens de tipagem estática, eu deveria dizer especificamente qual o tipo do valor que uma variável vai receber. Se for um número, eu preciso dizer que será um número. Se for um texto, eu preciso especificar que será um texto. E para a gente ter alguns exemplos de variáveis, vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Digamos que a gente está criando um catálogo online de filmes e para isso a gente precisa guardar algumas informações. Como por exemplo, o nome do filme, o ano de lançamento, o valor do filme, caso ele esteja à venda, e se ele é um lançamento, ou seja, se ele é novo ou se ele é mais antigo. Para isso, a gente vai declarar aqui 4 variáveis. E a gente vai usar aqui um padrão de nomenclatura conhecido como camel case. E esse padrão diz que quando a gente está declarando um nome composto, ou seja, tem mais de uma palavra, como o valor filme, o filme vai ficar com um F maiúsculo, mas o valor terá o valor, mais o V, né, do valor será minúsculo. Então camel case porque de fato ali, se a gente for pensar, se assemelha muito a um camelo. Eu discordo, mas enfim, né? Deixamos para outro momento entrar nessa discussão. E agora a gente vai declarar alguns valores aqui. Eu poderia dizer que o nome do filme é Lagoa Azul, né? O ano de lançamento, não sei, 1990 ou mais. O valor do filme, digamos que a gente está vendendo ele por R$10, né? Então eu vou colocar 10.00. E o lançamento do filme, eu vou dizer que ele é false, porque ele não é um filme novo, tá? E agora a gente pode fazer o seguinte. Eu ainda não te falei, tá? Quais são os tipos dessas variáveis, e para o Python a gente não precisa dizer qual que é o tipo. Mas o Python automaticamente vai saber que tipo é o valor que a gente atribuiu. Então a gente pode usar o print, uma função chamada type, passando qual que é o nome da variável que a gente quer descobrir o type. Nesse caso, o Python vai dizer pra gente que nome é uma variável do tipo string, que o ano lançamento é um inteiro, que o valor do filme é um float e que o lançamento, né, a informação se é um lançamento ou não, é um tipo booleano. Esses são os 4 tipos primitivos do Python. Por exemplo, aqui a gente usou um operador relacional e logo abaixo a gente colocou na variável o resultado da operação aritmética meio menos 1, ou seja, da variável meio menos 1 a gente atribuiu o valor para a variável alto. E novamente falando
falando do Python, a gente consegue utilizar diversos recursos aqui de operadores, sejam eles aritméticos ou relacionais. E bora pensar aqui em alguns operadores aritméticos. Uma soma, a gente usa o operador de soma mesmo, de mais. Então digamos que a gente tenha dois números inteiros declarados em duas variáveis, a num1 e a num2. A num1 vai receber o valor 2 e a num2 vai receber o valor 5. E para somar essas duas variáveis, eu posso declarar uma nova variável chamando ela de sum. E sum vai receber o resultado da operação aritmética de num mais num2. E para subtrair é a mesma coisa. A gente pode colocar aqui outra variável chamada de sub, e sub vai ser num1 menos num2. A divisão também é um operador de divisão, a gente pode declarar também uma variável, e a multiplicação a gente vai fazer aqui com asterisco, tá? Então essas são as operações principais e a gente pode colocar o resultado delas dentro de um print também para ver o resultado de cada uma dessas operações principais. Mas vale a gente falar de outras duas operações que podem ser úteis no seu dia a dia. Uma delas é o resto da divisão, e a gente pode usar inclusive o resto da divisão para descobrir se um número é par ou ímpar, tá? E para isso a gente usa aqui o que a gente conhece como mod, mas que nada mais é do que o caractere de porcentagem. Então a gente pode declarar aqui uma variável chamada mod e a gente pode pegar aqui então o resto da divisão. A gente pode também utilizar exponenciais no Python, e exponencial é dois asteriscos, então é só a gente pegar aqui e declarar uma outra variável chamada exp também, e a gente vai colocar aqui num1, dois asteriscos, num2, e o resultado vai ser aqui o exponencial aqui da nossa operação, que vai ser basicamente o num1, que é o 2, elevado na 5, tá? E a gente pode também agora pensar nos operadores relacionais, como por exemplo de comparação. Vale dizer que o resultado de uma operação de comparação será um booleano, ou seja, quando eu falar que num1 é maior do que num2, o resultado será false, porque 2 não é maior do que 5. Agora se eu fizer num1 menor do que num2, o resultado será true, porque 2 é sim menor que 5. E lembra que eu falei que na programação o igual é atribuição? Mas se eu usar duas vezes o igual, aí sim é uma comparação. Ou seja, se eu falar que num1 é igual a 2, nesse caso o resultado será false, porque 2 não é igual a 5. Lembrando que 1 igual é atribuição, 2 iguais é comparação. Guardou? Bom, a gente também tem aqui operadores de diferença, que é uma exclamação seguida de um igual. Número 1 diferente de num 2 será true, porque de fato 2 não é igual a 5. E para finalizar, a gente também pode utilizar outros operadores de maior igual e menor igual, que seria basicamente dizer que num1 é maior ou igual a num2, ou num1 é menor ou igual a 2. Bom, esses são os operadores aritméticos e operadores de comparação. E agora eu quero te fazer um desafio. Olha novamente para esse algoritmo de pesquisa binária e vê se ele não ficou mais fácil de entender. Tenta fazer a leitura dele em voz alta pelo próximo 1 minuto. Bom, se continua difícil, beleza, então segura aí que eu vou te mostrar algo que eu cansei de fazer na faculdade, mas que realmente clareou e muito a minha mente diversas vezes: o teste de mesa. Bom, então como prometido, né, agora a gente vai fazer o nosso teste de mesa. E se você não entendeu até agora, cara, agora vai clarear muito a sua mente e inclusive você vai ficar irritado comigo por eu não ter mostrado isso aqui antes.
Mas a programação é assim mesmo, tá? Eu prefiro muito mais causar o caos na sua cabeça e depois te clarear o caminho do que vir logo te dando já as coisas totalmente prontas, porque no seu dia a dia não vai ser assim. E o teste de mesa eu cansei de fazer na faculdade e confesso que hoje em dia tem formas mais eficientes de fazer isso, tá? Mas o meu papel aqui é te mostrar tudo que eu posso pra fazer aí você pensar como um programador de fato. Então essa aqui pode ser uma alternativa para você. Desculpe-me a letra aqui, tá? Que não tá das melhores, mas eu acho que dá para entender muito bem aí o que está escrito, né? E de qualquer forma você já viu esse algoritmo inúmeras vezes nessa aula. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente tem uma função de pesquisa binária e ela recebe uma lista e um item a ser buscado. A primeira coisa que eu preciso fazer é simular a chamada dessa função, passando uma lista e um item, tá? Então eu vou dizer aqui que a minha lista vai ser um array e aí para facilitar a gente vai fazer uma lista pequena. Essa lista vai ter apenas 4 itens. Lembrando que a lista precisa estar ordenada para a pesquisa binária funcionar. Então eu tenho aqui uma lista de 4 itens, né? 1, 2, 3, 4. E o item a ser buscado, eu vou dizer que vai ser o 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou instanciar essa minha função passando a lista e o item que eu quero buscar para que essa minha função retorne qual é a posição do meu array que se encontra o número a ser buscado. Se o número a ser buscado é o 3, eu quero então que a posição retornada seja 2. E por que 2? Porque o array ele começa de 0, como eu tinha falado antes. Então o array ele começa de 0, então é 0, 1, 2, 3. E o meu número 3 se encontra na posição 2. Então, vou instanciar aqui a minha função. Pesquisa binária. E eu vou passar aqui para ela a minha lista. E o número a ser buscado, que é o 3. Beleza. Então, o que vai acontecer? Quando chamar essa função, o baixo, né, minha variável baixo vai receber 0, então nada muda. O meu alto vai receber o tamanho da lista, lembrando que o len retorna o tamanho. Então aqui são as 4 posições de memória que essa minha lista está usando. Então o meu len vai ser 4, mas aqui eu estou descontando 1. Então vai ser 3, o meu alto, o retorno vai ser 3. Porque de fato aqui eu quero ir até a posição 3 do meu array. Tá? Então, meu while, que é o enquanto o meu baixo for menor ou igual a alto, ou seja, o meu baixo aqui é 0, o meu alto é 3. Então, sim, vai entrar aqui nesse bloco de código. Entrando nesse bloco de código, o meu meio vai receber baixo mais alto dividido por 2. Meu baixo é 0, meu alto é 3. Então, aqui vai ser uma operação de baixo mais 3, que é igual a 3, dividido por 2, que o resultado vai ser 1 e o resto vai ser 1 também. Então, o meu primeiro chute vai ser lista, pegando a posição do meio, que é essa minha variável aqui. Então, o meio aqui nesse caso é quanto? É o 1 que a gente descobriu. A posição 1 da minha lista se encontra o número 2, né? 0, 1. Então, o meu primeiro chute vai ser o número 2. Tá? Chute é igual ao item buscado? 3. Tá? Não, não é. Então, não vai entrar nesse if. Chute é maior do que o item a ser buscado? Também não, porque o meu chute é 2 e o meu item é 3, então é menor. Então, vai cair aqui no meu else, tá? E o meu else vai receber baixo, recebe meio mais 1. Quanto que é o meu meio aqui? O meu meio é 1, né? Na posição 1. Então, o meu meio vai ser meio mais 1. Meu baixo vai ser 2, tá? Então, o meu novo baixo é 2. Voltando aqui para o meu while, tá? Porque isso aqui é um laço de repetição. Então, ele vai repetir até que essa cláusula aqui seja false. E agora, o meu baixo é menor ou igual a alto? Sim. Meu baixo é 2, o meu alto é 3. Então, eu vou entrar de novo nesse bloco de código.
O meu meio agora vai receber o baixo mais o alto. Quanto que é o meu baixo agora? É 2. Quanto que é o meu alto? É 3. Então vai ser 5. Tá? 5 dividido por 2, o resultado vai ser 2 e vai sobrar 1. Então o meu chute agora vai ser a lista, a posição meio, o resultado é 2, então na posição 2 eu tenho 3. E agora, então, o meu chute vai ser 3. Chute é igual ao meu item? O item que eu estou buscando é o 3, o meu chute é o 3, então sim, é o meu item. Então o que vai acontecer aqui? Vai retornar o meio. O que é o meio? É o 2, ou seja, a minha pesquisa binária ela retorna a posição que se encontra o número a ser buscado. O número a ser buscado é o 3, a posição é o 2. Logo, né, o número 3 se encontra na posição 2 do array. Show? Então, essa aqui é a minha resposta. Cara, desculpe de novo a letra, tá? Mas eu tenho certeza que agora ficou mais claro na sua cabeça e você com certeza tá com raiva de mim por eu não ter mostrado isso aqui antes. Mas o que eu vou te mostrar agora, cara, é muito superior a isso aqui, tá? Mas se você for pra faculdade, desculpe te dizer isso, mas é a verdade. Você vai fazer muito disso no papel, porque as suas provas, cara, vai ser no papel e na caneta, tá? Parece um absurdo. Mas se você ir principalmente para uma faculdade federal, vai ser dessa forma. Então por isso que eu queria te mostrar aqui esse conhecimento, como fazer aí um teste de mesa, né, como a gente chama. Mas apesar de ser chatinho e meio desinteressante, cara, dá uma clareza muito grande na cabeça quando você tá fazendo no papel, sabe? Quando você tá entrando nesse laço, tá escrevendo no papel aqui. Pelo menos pra mim, dá uma clareza mesmo, então por isso que eu queria compartilhar esse conhecimento aí com você. Espero que agora sim a pesquisa binária aí tenha clareado na sua mente e eu tenho certeza que clareou depois aí desse nosso exercício aqui no papel. Faça você também no papel, recomendo, tá? Pelo menos uma vez aí pra você sentir o tato aí de como que é fazer a pesquisa binária ou qualquer outro algoritmo na mão. Fechado? Bom, a gente acabou de ver o teste de mesa na prática, mas eu quero aproveitar essa aula para te dar um puxão de orelha. Desde o lançamento do ChatGPT e mais recentemente dessa IA, aprender programação mudou completamente. Antes funcionava assim, você tinha um problema para resolver, escolhia a linguagem de programação, criava o código e gerava centenas de bugs. Depois passava meses resolvendo os problemas que você mesmo criou. No entanto, agora quando a gente tem um problema, basta perguntar para o ChatGPT e ele não vai só te dizer como resolver o problema, mas também vai te explicar a solução proposta. Recentemente todos ficaram chocados ao ver esse trecho de uma fala do CEO da Nvidia. Say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap, the technology divide has been completely closed. And it's the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Resumidamente, o que ele falou nesse vídeo é que ao longo dos últimos 10, 15 anos, todo mundo falava que seus filhos deveriam aprender programação, mas que na verdade é exatamente o oposto. Ele disse que o nosso trabalho é criar tecnologia de forma que ninguém precise programar e que a linguagem de programação seja a linguagem humana, ou seja, todo mundo agora é programador. Tá errado? Olha, eu acho que não, porque me diz o seguinte, qualquer uma dessas IAs não conseguiriam resolver esse problema que a gente
gente levou aqui quase 1 hora para resolver de uma forma muito mais assertiva e muito mais rápido que nós, claro que a gente estava aqui no papel de aprender, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe esse teste de mesa que a gente acabou de fazer? Então, bora pedir pro ChatGPT para ver o que ele vai devolver pra gente? Bom, então a gente consegue ver que ele vai não só fazer muito rapidamente, mas vai te ensinar exatamente o que eu acabei de te ensinar. Poxa, então por que eu tô aqui? Faz sentido eu ensinar e você aprender programação ainda? Bom, você muito provavelmente já tem a sua opinião formada sobre isso, mas eu basicamente penso que a programação já deixou de ser saber tudo sobre uma determinada tecnologia ou linguagem de programação, e é por isso que aqui a gente não entrou a fundo no Python e nem uma outra linguagem de programação a gente vai fazer isso, porque não faz mais sentido. Na verdade, hoje a programação é como se a gente tivesse junto com um adolescente. Ele requer uma orientação para não fazer besteira, mas toda a informação para ele não fazer besteira está disponível, tá? A IA, ela não sabe lidar com pessoas e contextos empresariais específicos, como por exemplo a área de negócio, que muda de contexto a cada 24 horas e pede um dia para você fazer uma coisa, no outro dia ela vai pedir uma coisa totalmente diferente e você que se vire. Ela sabe escrever código para nós humanos, mas ela ainda precisa de um direcionamento para entender o código e os problemas a serem resolvidos para conseguir fazer isso de forma assertiva. Eu acho que sim, aprender programação é importante, mas não significa que você deve voltar aos velhos tempos e aprender tudo que tiver em uma linguagem de programação específica ou saber quanto mais linguagens melhor. Cara, isso não existe mais. Na verdade, eu sinceramente acredito que hoje você não precisa perder nem horas mais aprendendo programação. Você não precisa saber tudo sobre uma linguagem de programação, porque no final do dia, todas são iguais. Se você for fazer análise de dados, você pode usar o Python, pode usar o R. No desenvolvimento web, você pode usar o JavaScript, o Ruby, o Python também, para desenvolver aplicativos, Swift, Flutter, React Native e tudo mais. Então, basicamente, tudo que você precisa criar, basta escolher uma linguagem e sentar código, tá? E contar com a ajuda de uma IA para fazer isso. E se surgir outra linguagem no futuro, você vai conseguir aprender muito mais rápido usando uma inteligência artificial. E para isso, você só precisa de algumas coisas. Primeiro, ter uma base forte na programação, conhecer os principais conceitos como lógica, que a gente viu aqui nessa aula, algoritmos, que a gente viu também alguns algoritmos, e principalmente como fazer as perguntas da forma correta. E para fazer essas perguntas de forma correta para uma inteligência artificial, você precisa ter o mínimo de conhecimento possível. Então, meu papel aqui é realmente te ensinar esses conceitos e usar eles para você conseguir fazer as perguntas de uma forma correta para uma IA, porque dessa forma você vai conseguir impressionar o seu futuro chefe criando documentações fantásticas que no final do dia ninguém vai ler. Você vai conseguir resolver os bugs muito mais rápidos que qualquer outro engenheiro de software, mesmo que ele seja sênior e você júnior. E como eu já disse, você vai conseguir resolver os problemas muito mais rapidamente, de verdade. Você vai conseguir evoluir muito mais rapidamente. Mas eu sei, nem tudo são flores, e entre nós aqui, inteligência artificial é um caminho sem volta. Cara, eu acho que ao longo do tempo a gente de fato vai se tornar irrelevante mesmo, tá? Então a gente tem que aprimorar esse nosso lado de pensar no problema e não no código em si, tá? E as nossas aulas daqui pra frente, elas vão seguir muito essa linha. A gente vai começar a utilizar e conhecer algumas IAs nas próximas aulas para conseguir acelerar o nosso processo de aprendizado. Afinal, se a gente não consegue ir contra elas, né, contra as IAs, vamos se juntar a elas enquanto for possível. E com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa linha de código dessa aula, a nossa linha aí de raciocínio lógico, de lógica de programação. Eu espero que de fato você tenha compreendido. Eu joguei lá no início, né, algo complexo, e eu sei que quem tá no início provavelmente não entendeu por algum tempo aí, não entendeu o que estava acontecendo, não entendeu o algoritmo, mas eu sei que depois de botar no papel, se você colocou no papel aí também, se você tá na plataforma do Roadmap e fez os exercícios, eu tenho certeza que você tá saindo dessa aula com muito conhecimento, tá? Que você aprendeu de fato, e eu espero que tenha aprendido. E agora, para finalizar, tá? Eu vou responder algumas perguntas do formulário que vocês responderam para mim no último mês, após terem se inscritos, né, na comunidade. Vocês receberam esse formulário via grupo do WhatsApp ou via e-mail, então eu vou responder algumas perguntas que surgiram lá a partir de agora. Bom, conforme prometido, agora eu vou responder algumas perguntas, né, que surgiram no formulário que eu mandei com antecedência a essa aula. Tem 175 perguntas, mas eu não vou conseguir responder, cara, longe da metade disso. Então eu vou selecionar aqui algumas 5 pra gente responder hoje, e eu prometo que ao longo das próximas aulas eu vou ir respondendo as outras
perguntas, eu vou marcar aqui para eu saber aonde eu parei. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o Devin irá substituir os devs? Eu poderia dizer que é o Mano Devin, né? Mas eu sei que não é. Eu sei que estão falando aí daquela IA, né, que surgiu. E assim, hoje mesmo, dia 22 de março, no momento que eu gravo essa aula, eu acabei de mandar pro editor um vídeo falando sobre inteligência artificial que deve sair na próxima semana lá no meu canal. Quando sair essa aula, já vai ter sido postado lá no meu canal do YouTube. Se você estiver assistindo dentro da plataforma exclusiva do Roadmap, ainda não. Mas assim que sair esse vídeo, você vai ser notificado aí no Discord, enfim. E nesse vídeo eu falo sobre inteligência artificial e eu meio que respondo essa pergunta aí também. Então assim que tiver disponível, eu vou fixar aqui na descrição dessa aula. O que eu preciso para ser um programador, experiência, formação e como escolher cursos, tudo em geral de aprendizado e trabalho de programação. Cara, são várias perguntas aqui, né, numa mesma pergunta, e eu vou tentar responder aí cada uma dessas partes, né. A primeira parte aqui: o que eu preciso para ser um programador? Se você for olhar para as vagas diretamente, né, as vagas que tem aí no mercado, muita coisa. E no meu treinamento, no roadmap da primeira vaga, eu tenho uma aula que eu mostro uma forma muito eficiente de você selecionar o que o mercado está pedindo e como estudar com base no que as vagas estão pedindo, no que o mercado está pedindo. Eu gosto muito dessa abordagem e eu acredito que seja a melhor forma de saber o que estudar e o que de fato você precisa, né? Então eu começaria por aí. Eu acho que é um bom pontapé inicial. Sobre experiência, formação e cursos. Assim, a grande maioria das oportunidades atualmente pedem experiência, mas eu entendo que é muito difícil para quem está começando ter experiência de fato, né? Experiência profissional. Mas dentro do roadmap eu também tenho uma aula onde eu fiz uma parceria ali com um aluno e eu ajudei ele a criar um currículo sem ter experiência. E aí, nesse currículo, a gente destacou todos os projetos que foram criados em cursos e treinamentos e tudo que ele tinha feito. Então, uma dica é isso aí, né? É você destacar todos os desafios que você encontrou durante a elaboração desses projetos e, o mais importante, saber explicar quais eram os desafios que você encontrou e como que você resolveu esses desafios, né? Porque, cara, no final do dia é para isso que a gente é pago, para resolver problemas. Se você souber resolver problemas e, melhor, explicar como você resolveu esses problemas, sem dúvida será um grande diferencial para você na sua carreira e para conseguir a primeira oportunidade. Sobre o trabalho e aprendizado na programação de forma geral, eu diria que o mercado é muito dinâmico, então se engana quem acha que vai estudar por um tempo, aprender tudo e acabou, será um programador. Para você ter ideia, eu tô na área desde os meus 16 anos profissionalmente, hoje eu tenho 28 anos, então já são praticamente 12 anos, e se eu for contar de fato, quando eu comecei, aos meus 10, 12 anos, caramba, eu já tenho quase 20 anos de programação, e a cada dia parece que eu sei menos. Por mais que você estude, nunca será o suficiente, e o grande desafio é de fato não enlouquecer com isso, saca? Então é você encontrar um equilíbrio ali e conseguir equilibrar sua vida pessoal com trabalho e estudo. E caramba, foram 3 perguntas em uma só, eu já fiquei cansado, mas bora aí para a próxima pergunta, né? Como estudar programação de forma eficiente? Bom, eu acho que eu já respondi essa pergunta meio que antes, mas basicamente, se você for pegar um mapa de estudos, né, e que tem aí pela internet, né, assim como eu já fiz no meu canal do YouTube, cara, se você for se basear nisso, você vai de fato enlouquecer, porque é muita coisa, tá? É muita coisa. A cada dia surgem novas tecnologias, novas linguagens, e você sempre vai estar atrasado, sempre vai ter esse sentimento de estar para trás, né? Então o que eu indico é estudar com base no seu objetivo. Se você quer uma vaga em programação back-end, veja o que as vagas de acordo com o seu nível de conhecimento pedem e estuda com base nisso. Se você quer uma vaga front-end, faça o mesmo, tá? E se você quer empreender, aí eu super indico que você comece por aí, inclusive, tá? Porque você vai precisar desenvolver diversas outras áreas de conhecimento além do código. Eu empreendi algumas vezes, né? E eu acredito que atualmente eu tô meio que fazendo isso também com o meu canal no YouTube, meu treinamento e outros futuros projetos de educação que eu tô elaborando aí, que em breve eu vou trazer também. Então eu tô sempre, de certa forma, empreendendo novamente, e eu vou falar bastante disso no meu canal também. Então me acompanha aí, que eu acho que é uma ótima forma aí de como você começar na programação. E sobre estudar, é isso aí que eu falei. Procure sempre ver o que o mercado pede e estude com base nisso para você não enlouquecer. Bom, e como saber para quais vagas eu estou pronto como júnior? Olha, a mesma coisa que eu tô dizendo desde o início das perguntas. Olha o que o mercado pede para ver se você tá de acordo com aquilo, tá? E uma dica que ninguém te dá, mas eu gosto de destacar, é que você nunca vai saber de fato que você tá pronto até você ir lá e tentar. Então, cara, você não tem nada a perder. Se não der certo, pegue o que errou, porque você vai ter esse feedback e melhore com base nisso. Inclusive, é uma das melhores formas para você conseguir aí uma vaga, é tentando, até que você vai errando e vai vendo o que você precisa de fato aprimorar. A próxima não é uma pergunta, mas podemos ser amigos, claro.
claro, gente, por que Java? Eu devolvo essa pergunta, por que Java? Por que Java? Enfim, quando nós sabemos que estamos prontos para dar o próximo passo de carreira? A verdade é que a gente nunca vai estar pronto, tá? Assim como eu falei agora há pouco. Em alguns momentos a gente pode até achar que a gente tá pronto para algo, tá? A gente tem essa falsa ilusão, mas ela só dura até você chegar no próximo desafio e o próximo projeto que será complexo e você notará que não tá pronto mais uma vez. Então, o próximo passo da carreira é de fato correr atrás, né? Eu mesmo fiquei estagnado, entre aspas, digamos assim, como pleno durante uns 4 ou 5 anos. Eu só me tornei sênior quando eu de fato esqueci isso e foquei em aprender mais de acordo com o que era necessário para o meu cargo naquele momento. E não tem problema nenhum em mudar de empresa para evoluir. Na verdade, essa é a melhor e mais rápida forma de crescer profissionalmente e monetariamente também, de conseguir um salário melhor. Mas claro, né, você precisa fazer isso de uma forma sustentável e consciente e não ficar pulando de galho em galho, que pode ser prejudicial também para a sua carreira. Ainda sobre mim, assim, sobre essa parte, né, de dar o próximo passo na carreira, assim como eu fiquei uns 4, 5 anos como pleno para virar sênior, aconteceu a mesma coisa quando eu tava como sênior e queria me tornar tech lead. Foram várias tentativas, né, vários processos até que eu consegui, e cara, assim, a dica que eu dou é não tenha pressa, siga no seu rumo e você vai conseguir de uma forma natural. Não force as coisas, tá? Porque quando for para ser, de fato vai ser, beleza? Cara, tem mais 175 respostas aqui e vai aumentar a cada aula, mas como eu falei, eu prometo que eu vou salvar onde eu parei e eu vou ir respondendo nas próximas aulas. Talvez a gente pode um dia fazer um vídeo só respondendo perguntas também, mas para fechar aqui, eu vou responder mais uma, que é uma pergunta que eu achei bem legal, que é como você fez para conseguir a primeira oportunidade, a primeira vaga na programação e com o que você trabalhava. Eu comecei na programação profissionalmente com 16 anos, eu já trabalhava com meu pai, uma chapeação de carros, fazia um trabalho que eu acho que era legal assim, eu fazia a tinta para pintar os carros. Eu basicamente pegava o nome da tinta num sistema lá no computador de um determinado carro e eu tinha que ajustar até chegar na tonalidade do carro, porque a tinta ao longo do tempo ela vai queimando no sol, né? Vai modificando. Então, e o carro também pode ter sido pintado antes, já pode ter sido batido e aí a cor ficou um pouco diferente. Então, por mais que você pegue a tinta certa, né, do modelo do carro, sempre vai ser diferente. Então a gente precisa ir ajustando até que a tonalidade fique certa. É um negócio legal, mas faz muito mal para a saúde, porque é química, né, de fato. E eu peguei um vício que hoje quando eu saio na rua, sempre que fico observando se o carro já foi pintado ou não, eu consigo ver, porque eu percebo que a cor tá diferente, sabe? É engraçado. Mas enfim, eu sempre gostei de programação e desde os meus 12 anos eu fazia sites. Eu comecei a fazer sites porque eu jogava um jogo chamado Mu Online e era possível você ter um servidor pirata de Mu Online. E aí eu tinha que ter um site para esse jogo e para assim eu conseguir vender itens dentro do Mu que eu mesmo tinha criado, né? Eu segui alguns tutoriais na internet, eu consegui criar um servidor, mas eu tinha que modificar o site para ficar com a cara do meu servidor lá, que no meu caso o meu Mu se chamava Mu Tribal. E foi aí que eu comecei a me interessar pela programação, comecei aprendendo PHP, eu tive que aprender também SQL Server, que é um banco de dados, que inclusive a gente vai falar aqui nas próximas aulas, HTML, CSS também. Então foi aí que, quando eu fiz 16 anos, e que eu legalmente poderia trabalhar, né, apesar de eu já trabalhava antes, foi aí então que eu comecei a buscar minha primeira oportunidade de estágio. Eu encontrei numa agência na minha cidade, e eu fiquei como estagiário durante 6 meses e fui efetivado na empresa, fiquei mais uns 2 anos, até 1 ano e meio mais ou menos, até que eu fiz 18 anos e fui pra faculdade. Tem um vídeo no meu canal onde eu conto essa história certinho, dá uma olhada lá que você vai encontrar. Bom, e com essa pergunta a gente vai finalizar por aqui, e novamente meu sincero muito obrigado por ter assistido a essa aula, eu espero ter agregado bastante conhecimento para você, e se você está assistindo no YouTube e não está inscrito na nossa comunidade, te inscreve aí, é de graça, e mensalmente você vai receber conteúdos preparatórios, formulários e muito conteúdo pancada como esse que você acabou de assistir aqui no YouTube. Sem falar que você vai ser avisado se estiver inscrito na comunidade com antecedência para você se organizar e assistir a aula logo que ela ser lançada aqui no YouTube. Lembrando que as aulas acontecem toda a primeira semana de cada mês. E se você está dentro da plataforma do Roadmap, não deixa de fazer os exercícios no módulo, que eu olho todo dia quem está pulando para deixar um puxão de orelha aí também em vocês. E se você é do Roadmap, fique ligado no seu e-mail e grupo do WhatsApp, que eu irei mandar a data certinha da nossa live exclusiva para membros para tirar dúvidas sobre essa aula.
Se você ainda não faz parte do roadmap que eu tô falando, acesse o link que tá aí no primeiro link fixado, porque assim, se você entrar no roadmap, né, lembrando, é opcional, as aulas são de graça, mas você fazendo parte desse nosso treinamento, você vai ter acesso antecipado ao conteúdo da aula mensal. Semanalmente eu posto essa aula em pedaços menores dentro da plataforma, então é muito mais fácil você consumir ali do que ficar por horas aqui assistindo um único vídeo no YouTube. Você também consegue garantir, né, um acesso a uma live exclusiva de Tira Dúvidas para os membros, que vai acontecer sempre uma semana após a publicação da aula no YouTube, tá? Então vai acontecer uma aula lá dentro do Discord, um grupo fechado, onde eu vou tirar dúvidas para todos os membros do treinamento. E por hoje é só, e eu te vejo dentro da plataforma do Roadmap ou aqui no YouTube no próximo mês. Por hoje é só e até breve.